Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso curso explicativo sobre o simulador Compare, a utilização dessa ferramenta inédita em Minas Gerais. Nós daremos continuidade agora à parte seguinte, que é a análise dos cálculos apresentados pelo simulador Compare. Vou compartilhar a tela para fazermos as nossas comparações. Bom, tão logo, clicarmos em calcular, o simulador vai apresentar três cenários de migração. O cenário atual, um cenário sem migração, um cenário migrando com adesão e um cenário de migração sem adesão. No primeiro cenário, o cenário de sem migração, é o cenário atual do servidor, né? É a situação que você, servidor, você, servidora, se encontra neste momento. E que situação é essa que você se encontra neste exato momento? Você, servidor, que aposenta pela média de contribuições, você vai aposentar com base na sua média de contribuições, 100% da sua média. Você, servidor que tem integralidade e paridade, você vai se aposentar com a última remuneração do cargo efetivo sua, né? E contribui para a Previdência com o valor total, né, sobre toda a sua contribuição, seu salário de contribuição. Veja bem, então, na situação atual, deste nosso exemplo que nós estamos pegando por base, nós fizemos um cálculo. O salário de contribuição atual do servidor é de R$16.000. Então, se pegar o último contra-cheque do servidor, vai ver qual é o último base de contribuição dele. Sobre o que ele contribui para a Previdência? É o salário de contribuição dele, sobre qual valor ele contribui para a Previdência. O simulador já está adequado, né, com a reforma da Previdência, que teve no ano de 2020, onde as alíquotas são escalonadas. Então, a alíquota efetiva de contribuição deste servidor, em exemplo nosso, é de 14,82%, e ele contribui para o regime próprio de previdência atual dele, que ele se aposenta pelo IPSEM, no valor de R$ 2.372,28. Essa é a situação atual deste servidor. E como nós selecionamos que ele se aposentaria pela média de contribuições dele, a média de contribuições, ela dá o valor de R$ 16.454,86. Bom, realizada essa média de contribuições, aqui é apenas um exemplo hipotético, que nós estamos apenas para ilustrar a utilização da ferramenta. Então, se fosse, nesse caso, nós distribuição pela média, né, a média de contribuições do servidor seria essa. Então, o servidor, ele se aposentaria com, nas regras de hoje, contribuiria sobre R$ 2.372, porém, sua aposentadoria seria no valor de R$ 16.454, ou seja, a média de contribuições dele com descarte de 20% dos piores períodos contributivos. Feita essa média, essa é a realidade do servidor hoje, né? Em um cenário de migração, como ficaria esse cenário de migração? Nós temos um cenário de migração com adesão e um cenário de migração sem adesão. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: você pode, servidor, optar em migrar de regime, sair entrar no regime de previdência complementar, migrar para o regime de previdência complementar. A partir dessa decisão, né, você migrar toda a sua contribuição previdenciária destinada ao regime próprio de previdência, destinada ao IPSEM, destinada ao seu regime próprio, ela vai ser limitada ao teto de contribuições, do teto do INSS, ou seja, a partir do momento que você migra, você passa a contribuir para o seu regime próprio apenas sobre o teto do regime geral. E a partir daí, você vai optar em aderir ao plano da Previcon MG, e aí vai ser uma migração com adesão, ou você vai migrar para o regime de previdência complementar, mas não vai aderir ao plano da Previcon MG. É uma decisão de vou migrar, a partir do momento da migração, as minhas contribuições vão ser feitas até o teto só do INSS, e
eu não vou participar do plano da Previcon MG. Vou contribuir sobre o teto, a minha aposentadoria vai ser sobre o teto. Nós vamos explicar isso logo na sequência. Então, estes 3 cenários são apresentados pelo simulador Compare. Na hipótese de migrar com adesão, ou seja, estou falando, servidor, eu vou migrar para o regime de previdência complementar e vou aderir ao plano da Previcon MG. O que quer dizer que, além de eu ter o teto do regime geral, mais o benefício especial, eu estou aderindo ao plano da Previcon MG para que seja feito o pagamento daquela parte complementar pela Fundação Previcon MG. Então, estou aderindo, estou migrando com adesão. Este cenário apresentado, que nós vamos ver agora, é um cenário de migrar com adesão, aderindo ao plano da Previcon MG. Pois bem, vamos aos números apresentados pelo simulador, que vai servir de orientação e norte, o auxílio para a tomada de decisão do servidor. Alguns números são importantes. Primeiro, que a contribuição para o regime próprio de previdência social, então, vai ter uma parte que você vai contribuir para o regime próprio, outra parte você vai contribuir para a Previcon MG, que é para a previdência complementar. A partir do momento que você migra e adere ao plano da Previcon MG, a sua contribuição vai ser só sobre o teto da Previdência, do regime geral de Previdência Social. Hoje, R$ 6.433,57. Então, a sua contribuição previdenciária para o regime próprio será sobre o teto do regime geral. Então, você sai de uma alíquota efetiva de 14,82% para uma alíquota efetiva de 13,8%. Essa é a sua contribuição para o regime próprio. Ou seja, você vai contribuir para o regime próprio com o valor de R$ 841,66, destinada ao regime próprio. A sua contribuição destinada para a Previcon MG, que é a parte complementar, você aderindo ao plano dela, você vai contribuir sobre a parcela que supera o teto do regime geral, já que até o teto você contribui para o regime próprio, e o que superar o teto você vai contribuir para a previdência complementar, para a Fundação Previcon MG, na hipótese de aderir a esse plano. Então, o valor, nós temos aqui a última remuneração de R$ 16.000, né, que é o servidor, ele vai, até o teto, vai contribuir para o regime próprio, e o que superar o teto, até o valor de remuneração dele, ele vai contribuir para a Previcon MG. Então, o salário de participação dele, qual vai ser o valor que vai incidir contribuição dele para a Previcon MG? O valor que superar o teto do regime geral. Nesse nosso exemplo, o valor de R$ 9.566,43. Sobre esse valor é que vai incidir a contribuição do participante, né, do servidor. No nosso exemplo, nós escolhemos uma contribuição de 7,5%, mas ela varia de 3,5% até 15%. Nós escolhemos, para fins de exemplificar, a contribuição de 7,5%. Então, essa contribuição vai ser de 7,5% sobre o salário de participação dele. O participante, o servidor, vai contribuir para a Previcon MG com o valor de R$ 717,48. E o Estado vai, na sua contribuição paritária, também vai contribuir com R$ 717,48. Então, dentro daquele baú individualizado que nós havíamos conversado, está chegando lá R$ 717,48 do servidor, mais o mesmo valor pelo Estado, pelo patrocinador. Esse valor, ele vai somar na sua reserva matemática individualizada, vai somar o baú dele. E é aqui que está também, né, o grande diferencial que quando nós conversamos no vídeo anterior sobre desconto da taxa de carregamento. Se você, servidor, entende que também deve descontar a taxa de carregamento, como nós colocamos no exercício no vídeo anterior, não vai ser esses 717,48 parte participante mais o do patrocinador que vai para a sua reserva, não. Então, se nós somarmos esses dois valores, vai dar cerca aqui de R$ 1.434. O que outros simuladores fazem? Eles pegam esses valores de 1.434 cheios, 100% do valor que está no baú, e projeta ele até a data da sua aposentadoria.
apresentando aí talvez uma visão distorcida. Por quê? Porque ainda tem a taxa de carregamento que deve ser deduzida. Então, dos 1.438, o que de fato hoje, agora que ainda é 7%, vai para o seu baú individualizado para projetar esse, é o valor de 93% desse valor, ou seja, 1.334 e não 1.444. 1.434. Você pensa que não, mas se você pega cento e poucos reais, projeta ele para mais de 20 anos rentabilizado, apresenta sim uma visão distorcida para o servidor na hipótese de não descontar a taxa de carregamento. Então, se o servidor acredita que deve descontar, vai apresentar esse cálculo. Se o servidor acredita que não deve descontar a taxa de carregamento, não, porque no final ela vai acabar sendo reduzida, vai diminuir, não vai ser 7%. Se ele entende que não deve ser descontado a taxa de carregamento do seu baú individualizado, ele vai clicar lá em cima, não vai ser descontado nessa análise. No vídeo anterior, nós mostramos que a gente, essa decisão aqui, olha, descontar a taxa de carregamento, nós havíamos marcado ela que sim, por esse motivo apresenta esse valor. Esse valor de 1.334 vai ser um valor que vai ser capitalizado ali, colocado no baú individualizado, efetivamente vai ser rentabilizado com a rentabilidade, a projeção que nós colocamos de 3,5%, mas o servidor pode fazer aqueles exercícios demonstrados no vídeo anterior, de fazer uma análise com rentabilidade de 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 10%, a depender do que o servidor acredita de rentabilidade de investimento. Esse valor vai ser rentabilizado, e o que então, a partir daí, qual que é o valor que vai ser acumulado durante todo o tempo do servidor, que é o valor de acúmulo dele até a data da aposentadoria. Então, nós sabemos que nós estamos pegando o valor depositado mensalmente, mais a capitalização dele de 3,5% que nós escolhemos, mas pode fazer os exercícios escolhendo outras taxas que o servidor entende, inclusive levando em consideração o crescimento salarial de 1% ao ano. Lá na data da aposentadoria dele, nós vimos que foi dezembro de 49, ele vai ter um acúmulo de 938 mil. Então, a projeção é que, se a rentabilidade se confirmar em 3,5% ao ano, mais o crescimento salarial de 1% ao ano, chegará nesse valor se as hipóteses de rendimento, de rentabilidade, elas se concretizarem. Chega nesse valor de 938 mil. Esse valor de 938 mil é o acúmulo. E aí o servidor pode, lembra que nós podemos optar e fazer simulações, se desconta 15% desse valor, se desconta 15% desse valor ou não, para recebimento de imediato, nós colocamos que não, mas na hipótese de ter marcado sim lá, ia descontar 15% desse valor aqui de acúmulo, Então, a expectativa seria que chegasse lá, na fim da aposentadoria, e tivesse esse valor lá. Concretizando, ele poderia tirar 15% desse valor de imediato. O saldo residual seria recalculado para saber o valor da aposentadoria dele, da parte complementar. Bom, dito isto, vamos analisar um pouquinho sobre a economia mensal que o servidor tem pelo fato da migração, a economia da contribuição previdenciária. Explico. Hoje o servidor, nesse cenário, ele contribui com R$ 2.372. Nenhum cenário de migração com adesão, ele vai passar a contribuir com o valor de R$ 1.559,14, que é a contribuição dele do regime próprio, mais a contribuição para a Previcon MG. Então, ele passa a contribuir, deixa de contribuir com o valor de R$ 2.372, que atualmente ele contribui, e passa a contribuir com R$ 1.559. Muitos simuladores, pessoal, apontam uma economia mensal de R$ 813,14. A grande maioria dos simuladores, eles apontam esse valor como economia em um cenário de migração com adesão.
Porque está pegando o que contribuía, mais o valor que vai passar a contribuir, chega nesse valor de R$ 813 aqui no nosso exemplo. Acontece que é razoável que nós também apresentemos o cálculo de ganho líquido do servidor no contra-cheque dele. Por quê? A redução da contribuição previdenciária, ela é de 813,14. Acontece que o servidor não vai sentir essa liquidez de 813 no seu contra-cheque mensal, porque ao reduzir a base de contribuição previdenciária, aumenta a base de cálculo para a incidência do imposto de renda. Então, na medida que você reduz a sua contribuição previdenciária, está aumentando a incidência da base de cálculo do seu imposto de renda. Então, é razoável que também tomemos nota do cálculo de qual seria a efetiva liquidez mensal no contra-cheque do servidor. Aquele valor que ele vai sentir de desafogo mensal no seu contra-cheque, já levando em consideração esse aumento da base de cálculo do imposto de renda. E aí, levando em consideração o aumento do imposto de renda em razão da migração, o valor líquido de economia mensal seria de R$ 589,53. Então, embora o servidor tenha essa economia de R$ 813 da sua contribuição previdenciária, ele vai contribuir menos R$ 813 a partir da migração, mas ele também vai sentir um acréscimo, um aumento no seu imposto de renda. Então, é interessante também que nós tomemos como nota essa economia mensal líquida do servidor, levando em consideração o aumento da base de cálculo do imposto de renda. O valor aproximado economizado até a data de aposentadoria. Então, nós pegamos o valor da economia líquida até a data da aposentadoria, que no nosso cenário foi em dezembro de 2049. Então, ele economizaria até 2049 o valor de R$ 214 mil. Vai chegar lá em 2049, vai ter esse valor aqui? Não, né? Porque esse valor é o valor economizado mensalmente ali no recebimento desses 589,53. É uma projeção apenas do valor economizado, né? Esses 589,53, o valor líquido sentido pelo servidor no seu contra-cheque. Dito essas informações, nós vamos apresentar, o simulador apresenta os cálculos para você, para chegar no valor desses três benefícios. Então, calculando o recebimento da parte da Previcon MG, a parte complementar, pela expectativa de vida, você vai receber, servidor, nesse caso, nosso exemplo, um valor mensal de aposentadoria até a sua expectativa de vida, e aí chegou a expectativa de vida, esse benefício ele acaba, porque a sua reserva individualizada, aquilo que está no seu baú, quando chegar lá na expectativa de vida sua, você vai olhar lá para dentro e não vai ter dinheiro lá mais. Então, ele se encerra na sua expectativa de vida. Esse valor é de R$ 3.350. O valor do benefício especial calculado de R$ 3.443. E apresenta aqui os valores, então, que o valor de aposentadoria em um cenário de migração com recebimento pela expectativa de vida seria de R$ 13.427. Então, eu estou falando aqui, pela análise dos cálculos, uma análise estritamente matemática e fria, somando os três benefícios, o teto do regime geral, o benefício especial e a parte complementar até a expectativa de vida, o seu valor seria de R$ 13.427, se essas premissas que nós colocamos, elas forem alcançadas, como a rentabilidade escolhida, como o crescimento salarial escolhido. Em 2049, se projetaria esse valor de R$ 13.427. Num cenário de recebimento, né, por prazo determinado, ou seja, o servidor escolheu, não, a parte complementar eu quero receber ela por 10 anos só, eu sei que ela vai acabar mesmo,
vou receber ela por 10 anos. Então, por 10 anos, você vai ter esse valor de R$ 17.701. Ultrapassados os 10 anos, como não é uma renda vitalícia, o seu provento de aposentadoria passa a ser R$ 9.877,22. Por quê? A parte de recebimento por prazo certo e por expectativa de vida, ela se exaure. Ou pela chegada da expectativa de vida, se o servidor ele chegou na idade que já vai ultrapassar a expectativa de vida dele, esse valor ele deixa de existir. Da mesma forma que, chegando nos 10 anos que ele escolheu, ela também deixa de existir. Veja que esses dois valores, eles são uma alternativa. Ou o servidor vai receber por expectativa de vida, ou ele vai receber por prazo determinado. Então, quando da aposentadoria dele, ele vai decidir isso. O que o simulador traz são esses cálculos para ele, né? Então, em um cenário de migração com adesão, o servidor ele iria ter esses valores de 13.427, e num cenário sem migração, ele teria hoje uma aposentadoria de 16.454. Lembrando que ele teria ainda uma economia, além dos 13.427, uma economia de R$ 215 mil aproximadamente, que ele poderia utilizar esse valor para investir no mercado, para que seja também transformado em aposentadoria, seja investimento, pagamento de dívidas, enfim. Além desse valor, ele teria essa economia até a data de sua aposentadoria de R$ 214.589. Bom, dentro desta realidade, nós temos também o cenário de migração sem adesão, que nós vimos que o servidor ele pode ele pode migrar para o regime de previdência complementar e não querer aderir ao plano da Previcom-MG. Qual que vai ser a consequência disso? Ele vai contribuir apenas sobre o teto do regime geral de previdência social para o regime próprio. Então, ele sai de uma contribuição de 2.372 aqui, no canto superior esquerdo, e passa a contribuir 841,66, ou seja, na hipótese, ele vai contribuir com uma alíquota efetiva de 13,08 para o regime próprio. Então, a contribuição dele, ele deixa de contribuir sobre toda a remuneração dele, de contribuição, e passa a contribuir só sobre o teto. Ele vai contribuir apenas sobre o teto e não vai ter a contribuição dele mensal para a Previcom-MG. Ele pode optar em contratar outros planos no mercado, para fazer o seu próprio investimento de aposentadoria. E a partir daí ele vai ter uma economia mensal da contribuição previdenciária de 1.530, ou seja, ele está passando de contribuir de 2.372 para 841, ele só vai contribuir 841 para o regime próprio e vai ter uma economia de 1.530, porque não vai ter a parte da Previcom-MG que ele vai contribuir. Acontece que o que ele vai sentir de economia líquida no seu contra-cheque, em razão do aumento da base de cálculo do imposto de renda, seria de 1.109 mensal. Então, uma economia projetada até a data da sua aposentadoria de R$ 403 mil. Esse valor de 403 vai estar lá quando ele aposentar? Não, né? Nós vimos que esse valor é uma economia que ele vai ter ao longo dos anos se ele migrar para o regime de previdência complementar sem aderir ao plano da Previcom-MG, porque ele vai sentir uma diferença, uma renda, um alívio líquido no seu contra-cheque de R$ 1.109,70. Por esse motivo, projetando esse valor até a data da aposentadoria dele em 2049, no nosso exemplo, vai ter essa redução. Então, qual vai ser o provento de aposentadoria deste servidor que migrar sem aderir ao plano da Previcom-MG? Ele vai receber o teto do regime geral pago pelo regime próprio de previdência social, acrescido do benefício especial. São verbas vitalícias, né? Então, ele vai receber de maneira vitalícia o valor de R$ 9.877,22 e vai ter uma economia até lá de R$ 403 mil.
que ele vai poder investir esses valores mensalmente para fins de aposentadoria. Ele mesmo vai administrar o seu investimento de aposentadoria e vai receber o valor de R$ 9.877 como provento de aposentadoria. Lembrando que aqui, como não tem a parte complementar, esses dois valores são vitalícios. Eles não se encerram, como, por exemplo, se encerra aqui na parte da migração, né? Que essa parte de migrar com adesão, ela se exaure com a expectativa de vida ou com o prazo certo. Pois bem, realizados esses cálculos, servem de parâmetro, né, para a tomada de decisão do servidor, nós podemos gerar um parecer jurídico com base nessas informações passadas pelo servidor. Ao clicarmos em gerar parecer jurídico, vai aparecer um parecer individual com relação à sua migração. Nós vamos falar brevemente sobre o parecer, mas recomenda-se a leitura atenta a cada parte deste parecer jurídico, porque ele traz orientações quanto à migração do servidor. Ao final, trazem anexo aqueles cálculos, aquelas simulações realizadas pelo servidor no momento que outrora estávamos a conversar. Neste parecer, vai fazer uma abordagem inicial sobre os prazos de migração com e sem o recebimento do benefício especial, recomenda-se a leitura, vai apontar o valor que seria da média de contribuições dele, mais a parte complementar com os valores, aqueles que nós vimos lá, né? Vai estar aqui no parecer, as hipóteses que o servidor vai poder fazer. O servidor vai poder optar no regime que está, né, como está hoje, se aposentando pelo RPPS, contribuindo sobre toda a sua remuneração. O servidor ele vai poder optar pela migração e aderindo ao benefício, à previdência complementar, ou não aderindo à previdência complementar, como nós vimos agora há pouco. Traz aqui algumas noções sobre os impactos de uma aposentadoria por incapacidade permanente em um cenário de migração, recomenda-se a leitura. O impacto, né, da pensão por morte em um cenário de migração, recomenda-se a leitura. Traz aqui todo as informações que nós conversamos agora há pouco sobre as reduções de contribuição previdenciária, as reduções sobre a rentabilidade, sobre a redução líquida, levando em consideração o aumento do imposto de renda. Traz um pouquinho sobre a segurança dos regimes, da previdência complementar e do regime próprio. A forma de tributação, então, recomenda-se a leitura do servidor quanto a essa forma de tributação, porque dependendo do servidor se encontra hoje numa tabela progressiva de imposto de renda, ele vai poder optar por uma tabela regressiva do imposto de renda, que traz um ganho significativo para ele, né, no que tange à contribuição do imposto de renda, né, em alguns casos ele sai de 27,5% e passa a ter uma contribuição de imposto de renda de 10%, então recomendo-se a leitura quanto à opção do regime de tributação dele, tá? E nós caminhamos para a conclusão do parecer. O parecer, ele traz algumas hipóteses com o intuito de chamar a reflexão o servidor. Em hipótese alguma, o parecer ele vai te apontar se você migra ou se você não migra, se você tem que migrar ou se você não tem que migrar. Essa não é a função nossa de consultores, não é a função do simulador. O propósito do simulador é trazer subsídios reais, confiáveis para o servidor, auxiliá-lo ele na sua tomada de decisão. E a partir daí nós trazemos algumas hipóteses que devem ser levadas à reflexão do servidor. Qual seja?
O servidor possui expectativa de se aposentar com integralidade e paridade? Então, são várias perguntas que devem ser analisadas dentro de um contexto para ajudar na tomada de decisão do servidor. Algumas hipóteses. O servidor possui expectativa de se aposentar com integralidade e paridade? Então, você é servidor de integralidade e paridade? Se sim, sob esse ponto de vista, sobre essa hipótese, a tendência é que você permaneça no regime atual. Se não, a tendência é que você migre para a previdência complementar. Apenas sobre esse tópico, sobre esse quesito, sobre a data de ingresso no serviço público, e ela tem que ser avaliada sobre todos os outros aspectos que nós conversamos. A simulação realizada na plataforma Compare, que é a que nós fizemos agora com os números, aponta a renda líquida futura mais vantajosa no regime atual? Então, você hoje aposenta pelo regime atual com 16 mil. Num cenário de imigração, você aposentaria com 12. O regime atual, ele aponta no simulador Compare um valor melhor? Se sim, a tendência é que você permaneça, com uma análise exclusivamente financeira. Se não, é que a tendência é migrar e avaliar a adesão da Previcon MG. Considerando o valor da contribuição previdenciária, e aí nós vamos fazer algumas perguntas, né, que chamam à reflexão o servidor para auxiliá-lo na sua tomada de decisão. Embaixo vai ter os cálculos que foram realizados, né, na plataforma. O servidor vai poder aqui clicar em gerar em PDF o arquivo e salvá-lo onde ele desejar. A partir do momento que ele salvou, o servidor está apto a clicar na simulação novamente, no canto superior esquerdo, e refazer todas as análises que ele quiser. Recalcular aqui com taxa de 5%, a rentabilidade de 5% ao ano, com uma contribuição do participante de 8%, desejo sacar aqui os 15% do fundo complementar, não quero descontar a taxa de carregamento, mando calcular novamente. E aí vai apresentar novos cálculos com base nas novas informações apontadas pelo servidor. Servidor, faça exercícios. Utilize a ferramenta, servidor, para que você, de modo que ela te auxilie na sua tomada de decisão. Faça simulações com rentabilidades diversas, faça simulações com contribuições diversas, até você, servidor, se sentir seguro quanto à sua migração. A análise é uma análise individualizada e muitas das vezes é apontado um cenário favorável à migração por diversos fatores. Mas aqui não nos cabe, neste momento, tratar sobre essas hipóteses individualizadas, pessoais do servidor, e sim apontar para ele os números reais, os números confiáveis, as hipóteses reais que ele deve levar em consideração e auxiliá-lo nessa tomada de decisão. Servidor, tem dúvidas? Compare. Faça a sua comparação. Se na hipótese de ainda sobrevir alguma dúvida, busque orientação, busque ajuda para que possa lhe orientar. O simulador Compare foi desenvolvido para auxiliar, comparar a sua situação agora com a sua situação futura, apresentando dados reais, dados aproximados e confiáveis, e não dados, infelizmente, superestimados, que podem levar ao erro do servidor em um momento de migração. A migração, muitas das vezes, pode ser favorável para o servidor, porém, desde que analisada com resultados reais e aproximados da sua realidade. Servidor, compare. Até breve.